Queremos cumprimentar os nossos irmãos, aqueles que estão nos assistindo por este canal da Federação, da ICRAB, com a paz do Senhor Jesus. Queremos dizer que é um prazer estar aqui com os irmãos. Queremos informar os irmãos que nesse final de semana que se passou, nós tivemos um congresso, o segundo congresso de presbíteros e pastores da ICRAB. Grandes coisas Deus operou ali, Deus nos deu um entendimento, Deus nos trouxe alguns esclarecimentos. Queremos até antecipar para os irmãos que nesses próximos dias nós vamos liberar um vídeo, um pequeno vídeo, que alguns recortes ali do congresso, daquilo que foi o congresso, alguns depoimentos, para que os irmãos possam, as igrejas, as ICR possam se alegrar juntamente conosco nesse momento. E encerramos aqui a nossa fala pedindo aos irmãos que continuem intercedendo, continuem buscando ao Senhor para que mais congressos possam vir e que Deus possa a cada dia estar nos dando esse entendimento de buscarmos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, queremos te pedir por esta mensagem que será trazida. Senhor, como homem, não há nada que eu possa oferecer, mas é a tua palavra, e o Senhor zela pela tua palavra. O Senhor nos garante que ela não voltará vazia, e por isso rogamos nesta hora e te pedimos, abençoa na ministração desta palavra, abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão que está na sua casa, no seu trabalho, escutando essa mensagem, e que essa mensagem possa achar lugar no coração de cada irmão. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tá. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 21 e 22. Diz bem assim a palavra do Senhor: Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Meus irmãos, nós, como servos do Senhor, uma certeza que nós podemos ter é, Deus governa a nossa história. Deus está no controle da nossa história. Embora às vezes nós possamos não entender aquilo que Ele está fazendo, embora às vezes nós possamos até não aceitar, embora em alguns momentos a gente quer que Ele faça da nossa forma, mas fato é, Deus governa a nossa história. Deus governa a história, mas é da maneira dEle, é da forma dEle, é do jeito dEle, é na hora dEle, é no tempo dEle. E às vezes nós queremos que seja da nossa forma, da nossa maneira, do nosso jeito. Mas o nosso Deus, Ele tem um tempo certo para agir. Ele tem um tempo certo para operar. Ele tem a hora certa para abrir. Ele tem a hora certa para fechar. E quando nós paramos para analisar na Bíblia, nós vamos ver diversos momentos que nos prova isso que nós estamos afirmando. Nós vamos ver diversos momentos na Bíblia que nos mostra e que nos prova que o nosso Deus, Ele tem o governo da história. Nós vamos ver o povo escravizado lá no Egito, sob o jugo de Faraó. Aos olhos deles não havia saída, não havia o que fazer. Faraó era a autoridade máxima, eles eram apenas, mesmo que numerosos, mas um povo escravo. Quem os representar diante de Faraó? Quem interceder por eles? Mas, como eu disse, o nosso Deus, Ele governa a história. Deus da sua eternidade, Ele já tinha tudo arquitetado. Ele já tinha um plano arquitetado.
Moisés estava sendo criado ali no Egito. Moisés estava sendo ali preparado com toda a ciência, com toda a inteligência ali do Egito. E no tempo certo, Deus vem e Ele chama Moisés. E nós sabemos a história. Moisés é usado pelo Senhor para interceder com o povo junto a Faraó. E através das pragas, Moisés, juntamente com Deus, o povo é tirado do Egito. Podemos ver também a vida do servo José. José estava no Egito preso. Estava esquecido por aqueles que estavam ao seu redor. Ele tinha recebido uma acusação e ele tinha sido preso. Todos já haviam se esquecido dele. Até aquele que ele tinha discernido o sonho e falado que ele estaria na presença do rei. E ele pediu para se lembrar dele, esse se esqueceu dele. Mas Deus tinha um plano para José. Deus tem o governo da história. José, lá atrás, Deus havia falado com ele. José, eu vou te fazer cabeça. José, eu tenho algo diferente para fazer na sua vida. José, eu vou operar na sua vida. Mas olha aqui, José estava aqui numa situação totalmente oposta àquilo que Deus havia revelado a ele. Aquilo que Deus havia mostrado a ele. Mas o nosso Deus, aquele que tem um controle da história, aquele que tem um governo dela, Ele concede um sonho a Faraó. E se os irmãos forem ler, os irmãos vão ver que não há no Egito, diante de todos aqueles que eram os sábios de Faraó, não há no Egito quem possa discernir aquele sonho. Não há ninguém ali que possa. Mas José tinha o discernimento. E José é levado à presença de Faraó ali. E ele dá o discernimento. Faraó começa a conhecer a José. E depois, José é colocado como governador do Egito. Cumprindo aquilo que Deus tinha falado com ele lá atrás. Cumprindo. E sendo ali a bênção para aquele povo. Porque o nosso Deus, como eu disse, Ele governa a nossa história. Por fim, podemos citar aqui Esté, que depois foi a rainha Esté, ainda desconhecida, judia. Foi anunciado nas redondezas onde ela morava, que o rei Assuero, ele procurava uma esposa para se casar. E ali Mardoqueu vai e leva ela para aquela apresentação. E diante de várias belas mulheres que ali apareceram, várias donzelas, a palavra nos mostra que Esté foi achado graça aos olhos do rei Assuero. Esté casa com o rei Assuero. E lá na frente os irmãos vão ver que a Esté, na sua posição de rainha, ela é usada pelo Senhor para abençoar os judeus, para abençoar o povo de Deus que estava ali. Havia ali uma perseguição contra eles. E Esté é usada ali, porque o nosso Deus, Ele governa a história do mundo. Embora possamos não compreender, mas Ele governa. Não foi diferente com a história desse servo que nós acabamos aqui de ler. A vida de Daniel não foi diferente com a sua história. Ele sabia que Deus governava a sua história. Ele sabia que o controle da história estava na mão de Deus. Se os irmãos forem ler os capítulos anteriores, os irmãos vão ver que a cidade de Jerusalém, ela havia sido sitiada. Nabucodonosor havia sitiado aquela cidade. E todos os despojos da guerra, todos os despojos haviam sido tirados. Os pertences ali da casa de Deus haviam sido tirados. E eles também começam a pegar os jovens daquela cidade de Jerusalém, aqueles que eram entendidos, aqueles que eram sábios, aqueles que tinham uma vida em perfeição. E eles
levam para a presença do reinado do rei Nabucodonosor, para se misturar ali e para aprenderem com a ciência e a inteligência ali daquele povo ali. Daniel vai ali, Daniel é levado cativo, juntamente com seus amigos. Ele é levado cativo ali àquela cidade. Daniel, Ananias, Misaías, Azarias, eles são levados ali. E quando os irmãos forem analisar, forem ver, primeira coisa que eles fazem ali a eles, a palavra diz que o nome deles foi mudado para Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Mas eu quero dizer para os irmãos que, embora o nome deles fosse mudado para aquela sociedade, em nada mudou a conduta deles diante de Deus. Porque eles sabiam que o governo da história estava na mão de Deus. Eles sabiam que quem governava a história deles era Deus, não era Nabucodonosor. Meus irmãos, o mundo, ele pode tentar te rotular. O mundo, ele pode tentar mudar a sua vida. O mundo pode tentar escrever a sua história. Mas eu quero te dizer nesta hora, quem escreve a sua história é Deus. Quem te dá a identidade é Deus. Quem te dá um nome é Deus. Para o mundo você pode ter um rótulo, mas quem governa a sua história é Deus. Quem dita as regras da sua vida é Deus. A palavra diz que Daniel não se misturou em nada ali. Nem ele, nem seus amigos. Os irmãos podem ler o livro todo de Daniel e vão ver. Nada eles se misturaram. Porque uma coisa Daniel entendeu, como os servos no passado entenderam, como nós entendemos. O nosso governo é do Senhor. A história é governada pelo Senhor. Lembramos também de Davi. Davi, ele recebeu uma ordem do seu pai. E lá onde estavam os seus irmãos, porque havia uma batalha, havia uma guerra. Davi ainda era mais novo, estava ali no cuidado dos seus pais. E ver como é que estava a guerra. E levar ali alimento para os seus irmãos. E Davi chega ali e ele assiste aquilo ali, que era o Golias afrontando o exército do Deus vivo. E Davi então, ele já se dispõe a lutar contra Golias. Tinha ali todos os valentes de Saul, que na época era o rei. Nenhum se dispôs a lutar, mas Davi se dispôs. E quando Davi vai lutar com Golias, Saul chama Davi e tenta dar a ele todas as suas armaduras, todos os seus equipamentos, para que ele possa lutar com mais tranquilidade. Mas a palavra nos mostra que as armaduras de Davi não deram em Davi. As armaduras foram grandes para Davi, porque as coisas deste mundo não são para nós. Os instrumentos deste mundo não são para nós. Os recursos deste mundo não são para nós. As nossas batalhas nós não vencemos com recursos deste mundo. As nossas batalhas nós não vencemos com recursos que são nos dados neste mundo, mas as nossas batalhas nós vencemos com recursos que vêm da eternidade, com recursos que vêm do céu. Nossa batalha nós vencemos com a presença do Senhor. A palavra diz que a armadura de Saul não coube em Davi, mas nem por isso Davi deixou de lutar. Davi foi lá. E ele diz que ele foi em nome do exército de Deus vivo. Aquele que tem um governo da história. E foi nessa batalha que o povo de Israel foi vitorioso. E que Davi se tornou conhecido sobre todo Israel. Mostrando já o projeto que havia de Deus sobre a sua vida. Dele ser rei sobre Israel. Davi se tornou conhecido. Lá na frente ele se tornou rei. Mas Deus, como tem o governo da história, Ele permitiu que Davi fosse a essa batalha. Aparentemente atendeu um chamado do seu pai, um pedido do seu pai. E ele fosse ali, e ele lutasse, ele fosse vitorioso. Porque o projeto era Davi será rei. Meus irmãos, quando nós lemos ainda o primeiro capítulo, nós vamos ver que havia uma ordem do rei que fosse oferecida a todos aqueles mancebos que foram trazidos cativos,
que fora ser oferecida a eles, os manjares do rei, a comida do rei, a bebida do rei. Era uma ordem, não havia como mudar. Eles tinham que usufruir daquilo que o rei tinha para oferecer. Mas mais uma vez nós vemos uma posição diferente na vida de Daniel, na vida dos seus amigos. A palavra nos diz que Daniel, ele procurou ali o chefe dos eunucos, e ele pediu que, muito embora havia aquela determinação do rei, para que o alimento fosse aquilo que era servido ao rei, que fosse os manjares do rei, que fosse a bebida do rei, ele pediu que o alimento dele fosse diferente, que os alimentos dele fossem verduras, legumes, que os alimentos deles fosse aquilo que eles estavam acostumados a se alimentar ali em Jerusalém, aquilo que eles tinham aprendido. E a palavra nos mostra que passou-se um tempo, 10 dias, e eles foram fazer uma comparação daqueles mancebos que estavam comendo dos manjares do rei, e Daniel e seus amigos que estavam comendo a comida que tinham em Jerusalém. E a palavra diz assim: o semblante destes eram melhores do que aqueles que comeram dos manjares do rei. Meus irmãos, nós como servos, a nossa alma ela não é alimentada com as coisas dessa vida. A nossa alma não é alimentada com aquilo que essa terra pode nos proporcionar. A nossa alma ela é alimentada com aquilo que vem do céu. A nossa alma é alimentada com aquilo que é a eternidade. A nossa alma, nós alimentamos ela, é na leitura da palavra, é conhecendo a palavra de Deus, é meditando nela. A nossa alma, nós alimentamos ela, fazendo o nosso devocional diário. A nossa alma, nós alimentamos ela, tendo uma vida de oração, sabendo que nós temos um Deus, Ele governa a história, e que basta nós orarmos a Ele, e Ele fará aquilo que é o melhor. É isso, Ele não fará o que você quer, Ele fará aquilo que é o melhor. Porque nós cremos na soberania de Deus, nós sabemos que Deus Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã, e muito embora Ele possa operar na vida de uma forma que nós não entendamos naquele momento, nós sabemos que lá na frente nós vamos glorificar o nome dEle, porque Ele sabe que a porta que Ele fecha é melhor para nós, a porta que Ele abre é melhor para nós, porque Ele governa a nossa história. Daniel e seus amigos, eles sabiam disso, que a história deles era diferente, a história deles não era governada ali pelo rei Nabucodonosor, que havia ali sitiado a cidade de Jerusalém, não. A história dele era governada pelo Deus vivo. A história deles era governada pelo Eterno. No capítulo 2, a palavra diz que Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho lhe perturbou. Esse sonho tirou o seu sono. Só que no outro dia ele sabia que tinha tido o sonho, ele sabia da aflição que o sonho tinha trazido para ele, mas ele havia se esquecido do sonho. Ele não se lembrava qual era o sonho. E ele reúne ali todos os sábios, todos os entendidos, até todos aqueles que estavam ali como entendidos. E ele convoca todos do seu reinado. E ele pede para que digam qual era o sonho. E os sábios tentam até argumentar com ele: ó rei, se você nos falar qual é o sonho, nós damos um discernimento. Agora, se você não falar qual é o sonho, nós não conseguimos dar o discernimento. E eles tentam dialogar, mas a palavra diz, no versículo 13 do capítulo 2, e saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscar a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Porque a palavra diz que o rei se irou, enfureceu, porque ninguém sabia lhe dizer qual era o sonho. Se os irmãos forem ler, os irmãos vão ver que Daniel faz a saber do decreto. Ele se fez a saber do decreto. Sabe daquilo que o rei estava propondo,
do juízo que havia sobre a sua vida. E ele vai à presença do rei. Mesmo o rei estando irado, enfurecido, ele vai à presença do rei. E ele diz ao rei: rei, eu preciso de um tempo. Me dá um tempo, que eu vou ter a resposta. Meus irmãos, Daniel aqui não estava confiado nele. Ele não estava confiado naquilo que ele conhecia. Ele não estava confiado nos seus amigos, que estavam cativos ali. Mas ele estava confiado no Deus que governa a sua história. Essa é a postura do servo de Deus. Essa é a nossa postura. Diante das diversidades que nos aparecem. Havia um decreto. Somente o rei poderia revogar, podemos assim dizer, se pudesse. Mas Daniel não temeu e foi à presença do rei. O servo, aquele que tem um Deus que governa a sua história, ele tem essa postura. Ele não teme diante das adversidades, diante das batalhas que surgem contra ele, porque ele sabe o seguinte: o Deus que governa a minha história, ele está no controle de tudo, porque ele tem um controle da história, porque ele me trouxe até aqui. Ele estava confiado no Senhor, ele estava confiado naquele que a palavra diz que é o Alfa e o Ômega. Ele estava confiado no poderoso de Israel, aquele que até ali tinha honrado, estava honrando a sua vida. Essa tem que ser a nossa postura, diante das diversidades, diante das dificuldades, diante das vezes as afrontas que podem surgir. Às vezes você que está aqui nos ouvindo, há um decreto sobre sua vida. Às vezes você recebeu uma notícia que foi como decreto, não há o que fazer. Mas nós queremos te dizer nesta hora, há um Deus que governa a sua história. Há um Deus que governa a história do planeta. Basta clamar a Ele e Ele irá te ouvir. A palavra diz que logo depois que ele saiu da presença do rei, ele foi ao encontro dos seus amigos e eles começaram a orar ao Senhor. Eles também não tinham a resposta. Eles não sabiam qual era o sonho, mas eles sabiam o seguinte: que eles tinham um Deus que tinha a resposta. Eles tinham um Deus que revela o oculto e o escondido. E a palavra diz que eles começam a orar ao Senhor. E na noite, Deus revela o segredo a Daniel. E logo depois que Deus revela o segredo, se os irmãos forem ler, logo em seguida, Daniel começa a louvar o Senhor. Ele começa a engrandecer o nome do Senhor. Ele diz assim no versículo 20: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria. E ele diz o texto que nós lemos: ele muda o tempo e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Meus irmãos, há um povo, não uma denominação, não uma placa, não um povo eleito, escolhido, há um povo, independente de placa, independente de denominação, mas há um povo que está atento a tudo que está acontecendo, um povo que tem conferido nas escrituras os acontecimentos que têm acontecido ao seu redor. Um povo que está confiado no Senhor. Um povo que entende e confia e sabe que Deus governa a história. E que independente de qualquer coisa, o controle está nele. E este povo, ele sabe e ele conhece que as nossas batalhas, as nossas dificuldades, nós só vencemos em oração. Em oração. Às vezes Deus pode usar um colega no seu trabalho para te abençoar,
Pode usar um diretor da sua empresa para te dar uma promoção. Deus pode fazer isso. Pode usar um médico para operar e fazer até mesmo a ministração de um medicamento e lhe trazer ali a cura daquela doença. Deus pode fazer isso. Deus pode, porque Ele está no governo. Ele conhece todas as coisas. Mas as nossas súplicas, os nossos pedidos, nós apresentamos diante dEle. Nós oramos a Ele, como Daniel fez. Daniel ficou sabendo da notícia e ele foi, a primeira coisa que ele fez, ele procurou seus irmãos. Um povo, é um povo, não é uma pessoa, é um povo que entre eles são irmãos, ao amor, ao carinho, ao povo que, como a palavra diz, ele se alegra com os que se alegram e ele chora com os que choram. A prova de um é a prova do outro, a dor de um é a dor do outro, a alegria de um é a alegria do outro. Há um povo que tem entendido isso. Há um povo que tem chorado com os que choram. Há um povo que tem se alegrado com os que se alegram. É o que vivia a igreja de Atos. Eles tinham tudo em comum. Há um povo que tem tudo em comum e tem entendido: Deus está no governo. E somente a Ele nós rogamos. Somente a Ele nós buscamos. Somente a Ele nós adoramos. Outro detalhe que nós vemos aqui, assim que Daniel teve a visão do Senhor, que o direcionou para aquilo que era o sonho do rei, se os irmãos forem ler aqui, os irmãos vão ver que ele não foi imediatamente à presença do rei, como ele tinha ido quando soube do decreto, não. A primeira coisa que ele fez foi adorar o Senhor. Independente de qual seria a posição do rei, ele adorou o Senhor, porque ele sabia o seguinte: o meu Deus me deu a vitória. E há um povo que, independente das lutas, independente das circunstâncias, independente das portas fechadas, independente daquilo que possa estar acontecendo ao seu redor, há um povo que tem adorado a um Deus. Há um povo que tem buscado e adorado e louvado a Deus, porque tem entendido o seguinte: Ele governa, Ele sabe todas as circunstâncias, tudo que acontece está no controle dEle. E eu queria te convidar nesse momento, você que está nos assistindo, eu não sei, às vezes, o momento que você possa estar passando, também não preciso saber, porque o texto nos diz que o nosso Deus, Ele revela o profundo escondido, Ele conhece o que está às trevas e com Ele mora a luz. Deus te conhece, Deus sabe. E eu queria te convidar a esse momento, para juntos, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, separa um momento agora, e adora a Deus, louve a Ele. Você está vivo, Ele tem cuidado de você, Ele te trouxe aqui, mas às vezes você pode falar: meu irmão, estou passando por uma situação tão difícil, estou passando por uma prova que eu não entendo, eu já não tenho recurso, estou me sentindo cercado, mas eu quero te convidar nesta hora a adorar ao Senhor, a louvá-lo, porque na nossa adoração Deus responde, na nossa adoração Deus ouve, e é essa palavra que o Senhor tem para nós neste momento, para a nossa meditação. Saiba o seguinte: Deus governa a história, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele sabe o ontem, Ele conhece o hoje, Ele sabe o amanhã. Às vezes você pode estar aflito com aquilo que está vendo ao seu redor, daquilo que está acontecendo, como que as coisas vão se suceder. Muita gente tem sido atingida pela ansiedade, depressão. Ah, meu irmão, há um Deus que Ele pode mudar todas as coisas. Há um Deus que pode mudar o tempo e as horas. Às vezes você está vivendo um tempo de dor, um tempo de tristeza, ou às vezes você acha que o tempo para você já passou, que você acha que já não dá mais tempo.
Não se engane, meu irmão. Deus muda o tempo. Deus muda a hora. Há um Deus que remove reis e estabelece reis. Às vezes você pode achar que a sua situação já está estabelecida, não há o que fazer. O rei está estabelecido, o que ia fazer? Nabucodonosor tinha dado um decreto. O que Daniel poderia fazer? Mas ele sabia que independente de quem estava reinando ali, o Deus dele estava reinando lá em cima. Às vezes você se sente pequeno diante das situações. Às vezes diante dos estudos você precisa de uma bênção. Às vezes você se acha menor do que todos. Mas eu quero te dizer o seguinte: o nosso Deus, Ele dá sabedoria. O nosso Deus, Ele dá ciência aos entendidos. Deus pode te dar capacidade, meu irmão. Deus te criou, Ele te formou. Às vezes você pode achar que aquilo que você fez está escondido. Às vezes você já caminhou na presença do Senhor, mas por alguma situação, às vezes uma palavra falada fora do tempo, ou às vezes você se esfriou. Mas eu quero te convidar nesta hora a voltar-se para Deus. Eu quero te convidar nesta hora a dizer: Senhor, governa a minha história. Eu sei que o Senhor governa todas as coisas e te peço nesta hora, governa a minha história. Meus irmãos, nada escapa das mãos de Deus. O salmista já diz: aonde eu for, a tua presença está lá. Se eu for ao Seol, se eu for nas alturas, nas extremidades da altura, nas extremidades da profundezas, a tua presença está ali. Não há como fugir. Tu me sondas, tu me conheces. Deus está te sondando nessa hora. Abra o seu coração a Ele. Deixa Ele governar também a sua vida. Às vezes, você pode achar que o que você fez não tem mais volta. Eu pequei, eu errei, me condenaram, não tem mais o que fazer. Meu irmão, Jesus morreu por você na cruz. Ele pagou um preço por a sua vida. A minha culpa, a sua culpa, Ele levou. Ele conhece o que está em trevas. E com Ele mora a luz. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. E que você saiba hoje que eu tenho um Deus que governa a minha história. Eterno Deus e Pai, como somos pequenos diante de um Deus tão maravilhoso, diante de um Deus que é grandioso, diante do Deus que os seus pensamentos são mais elevados que o nosso. Te pedimos, Senhor, te glorificamos por estes momentos passados aqui na Tua presença, por este culto, por esta mensagem trazida, não pelo fato do homem, mas porque o Teu nome está sendo adorado, o Teu nome está sendo exaltado. E te pedimos agora que essa mensagem haja lugar em cada coração. Meu Deus, e que aquele que se conta aflito, abatido, desanimado, desenganado, ó meu Deus, que Tu possas nesta hora estar abençoando a cada um dos irmãos. É a glorificação e o clamor que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.